É isso aí. Então vamos continuar, né, nosso estudo de Pedro. Esse é o estudo 4, tá? Nós já terminamos a primeira carta de Pedro, agora nós vamos começar a segunda carta dele, e eu vou falar um negócio para vocês. Eu tenho certeza que a segunda carta é tão curtinha que a gente ia fazer em um estudo. Gente, hoje nós vamos falar só do capítulo 1. Tem tanta coisa lá, e olha que eu já tinha estudado, e passou tanta coisa batido. Ou então, acho que acrescentaram enquanto eu dormi, acrescentaram umas coisas a mais, porque tá louco, né? Então, nós vamos ao estudo de Pedro. Para quem está vendo, não viu, é legal você. Eu não vou explicar toda a temática do Pedro, porque nós já falamos nos estudos anteriores, então, se você não pegou, pega os estudos lá, né? Tem 3 já, você já está atrasado, em 3 estudos, e agora vamos no 4. Pretendo que a gente consiga terminar em 5 estudos, mas eu já não estou vendo muita esperança, não, porque eu acho que ele ainda vai ter que rolar mais uns 2, porque essa carta é bem assim, tem muita, é muito rica e tem muitas coisas passando batido. Vocês sabem que o meu estilo de estudo é o quê? Esmiuçar, porque a gente tem que entender o que é que está falando, tá? Então, Pedro usa nessa carta muito uma palavra que é diligentemente, tá? Tudo ele fala diligentemente. Então, vamos lá ver o que é isso? O que o nosso Aurélio fala de diligentemente, que é a primeira pergunta? O que significa a palavra, né? Diz o nosso dicionário do Aurélio, que age prontamente, que expressa rapidez, prontidão. Aí vem, o juiz defende o interesse geral quando atua rápida e diligentemente. Isso está escrito lá no Aurélio. Então, o que é diligentemente? Muito pronto, focado e naquilo, até resolver, tá? Então, Pedro vai usar muito a palavra diligentemente e nós vamos ver o que é que ela quer saber. O que quer saber? É uma coisa que você se prontifica a fazer rapidamente e de forma correta. Você se empenha. Então, uma coisa que você vai fazer diligentemente não é que você faz um negócio hoje e deixa outro para fazer amanhã. Você não descansa enquanto você não conseguir, tá? Então, é esse o sentido da palavra diligentemente. Então, para quem Pedro escreve essa carta? Se você vê a carta primeira, aí nós estamos vendo que Pedro escreve para a igreja perseguida, né? Agora, essa segunda carta é muito interessante, que eu gosto de contextualizar, mas eu gosto de adaptar na nossa vida. Então, segunda Pedro 1:1, ele diz o seguinte: ele se apresenta, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui ele já está abrangendo para eu e você. Então, o que Pedro está falando nessa segunda carta é todos o que obtiveram a fé preciosa pela justiça do nosso Deus, tá? Então, serve para mim, para você, como igreja. Igreja que eu estou dizendo não é a igreja, somos nós. Somos nós, tá? Então, ele está falando para aqueles que têm a mesma fé, o mesmo objetivo e sofrem as mesmas coisas, tá? Porque nós sofremos de uma certa forma, algumas perseguições, né? Sempre tem. Então, aqui ele está falando para a igreja abrangendo, não só necessariamente para aqueles irmãos de lá, mas isso se estende a nós hoje, tá? Aí, nós vamos ter que ver versículo por versículo, porque é muito, digamos assim, complexo. Ele diz o seguinte, a pergunta 3. O que o divino poder nos concedeu? Então, eu vou ler o texto e nós vamos tentar explicar isso, tá? Então, o versículo 3 diz o seguinte: visto como, pelo poder divino, né, o divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Então, o que o divino poder nos concedeu? O divino poder é onde? É o poder que vem de Deus, ok? Beleza. Deus, divino, poder, ok, tudo certo. As coisas que nós recebemos pelo divino poder nos conduzem até a vida em abundância e a piedade, porque nós temos o conhecimento completo daquele. Então, o divino poder abre a nossa mente para a gente conhecer quem é
quem é Deus, quem é Jesus Cristo, e com isso nós usufruímos da vida abundante, que é a vida plena, tá bom? Então, aí nós vamos ver quais são as coisas que o divino poder nos deu. Vamos lá. As promessas foram doadas e qual o efeito delas na nossa vida cotidiana? Adaptando, vocês sabem que eu gosto de contextualizar o negócio. Então, vamos lá. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes, coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção e das paixões desse mundo. Então, o que é? O divino poder, a partir do momento... Veja bem, divino poder não é uma coisa, tá? É o poder que vem de Deus, que nós recebemos a partir do momento que nós somos reconciliados e somos conduzidos a ser chamados filhos de Deus através de Cristo. Nós recebemos o poder de quê? De ter um relacionamento mais íntimo com Deus, tá bom? Então, aqui o que é? Nós vamos ter as promessas. Então, as promessas que nos foram dadas, tá? Nós temos a promessa, as promessas é da vida eterna. Nós vamos falar hoje sobre promessa e profecia. Então, as promessas que nós temos é para que nós sejamos coparticipantes do reino. Porque nós temos direito a tudo, mas muita gente não toma posse, porque não sabe. Então, se você não conhece as promessas que você tem para você, muitas vezes você não usufrui por ignorância. Ignorância que eu digo é por não saber, tá? Então, por isso que eu sempre bato na tecla, leia as promessas, tome posse das promessas, porque senão você não vai saber do que você tem direito. Então, eu vou falar uma coisa. Eu sou serva de Deus. Que bom. Eu sou testemunha de Jeová. Ok. Gente, Jesus disse que eu sou filho. Filho senta no colo do pai. Então, eu tenho que saber que se eu sou filho, eu sou herdeira. Então, é tudo uma questão de identidade. Agora, se você acha que Deus está lá no Santo dos Santos, na sua santidade, e você está aqui, pobre mortal, Deus nem sabe que você existe, ok, problema seu, meus pêsames. A Bíblia diz que eu sou filha e eu vou sentar no colo do pai. Eu tenho liberdade para chorar com medo porque o menino grande da escola vai me bater. Entendeu? É uma questão de identidade, ok? Então, vamos lá. Aí Pedro vai falar, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade a fraternidade, com a fraternidade é o amor. Tudo uma coisa é consequência da outra. Então, quando você diligentemente associar a sua fé, tá? A virtude, que aquilo que você recebeu a partir do momento que você passou para o time do Senhor, vai ser um processo, tá? Com a virtude você vai vir o conhecimento, com o conhecimento você vai ter o domínio próprio. Com o domínio próprio, você vai ter a perseverança. Com a perseverança, você vai ter a piedade. Com a piedade, você vai ter a fraternidade, porque se você tem piedade do irmão, você vai se colocar no lugar dele. E com a fraternidade, o amor. É tudo uma coisa em cadeia. Então, não existe uma pessoa que é convertida, que conhece o Senhor, que estuda a Bíblia, que anda assim com o Espírito Santo e é solto no mundo sozinho, um ermitão, e não se preocupa com os demais. Isso não existe, porque é tudo uma cadeia. É uma cadeia. Então, você vê as mesmas características. Veja bem, eu particularmente conheço vocês duas, mas uma não conhece a outra. E, no entanto, vocês sabem que vocês têm a mesma linha. Por quê? Vocês vêm da mesma fonte. Entendeu? E do mesmo jeito, tem uma irmã lá na Índia, que também tem a nossa linha, não fala o nosso idioma, nós vamos encontrar uma lá na China, e que fala a mesma língua, porque estamos ligados na mesma raiz que é Cristo, e as consequências do nosso relacionamento com Cristo são os mesmos aonde quer que você esteja, independente da sua cultura, tá? Então, o que acontece? É tudo se você buscar diligentemente. Quanto mais você estudar, mais próximo e parecido você vai ficar com aquele povo doido que segue a Bíblia, entendeu? Porque quanto mais você estudar, mais você vai moldar o seu caráter, certo? Não estou dizendo que quem não segue não tem caráter. Tem, mas é diferente, não é melhor ou pior, é diferente. Então, as pessoas que estudam a mesma coisa acabam pensando da mesma maneira, tá?
Agora vem. Qual o resultado em nós de termos essas características? A partir do momento que você tem essas características, o quê? Por essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, isso quer dizer, quanto mais você tenta diligentemente desenvolver essas características, você vai dar fruto, queira ou não queira. É consequência. Você não precisa brigar para dar fruto. O fruto vai nascer de você, porque você está ligado na videira, você está ligada no ensino, aquilo vai sobrar. Então, é assim, você não vai você vai ter compaixão do irmão que está sofrendo, você vai começar a se envolver com as pessoas que precisam, você vai ter amor por outro, de querer tirar ele de uma situação de opressão, você vai querer dividir com ele aquilo que você tem na sua vida, você vai querer dividir, então você vai ser um evangelista, entendeu? Então, o resultado de você ter essas características é o quê? Tá? Você não vai ser inativo. Então, isso quer dizer o quê? Em contrapartida, aquele crente, aquela pessoa que diz que serve a Deus e é inativo e não demonstra, é porque ele não está buscando diligentemente o pleno conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Então, é muito comum você ver gente falando assim, não, mas isso serve só para mim. Se o cara senta na sua santidade, tá? E não ama o outro ao ponto de querer instaurar o reino de Deus aqui na Terra, tentar fazer o melhor que você pode, onde você está, você é inativo, então, desculpa aí, você não está ligado no corpo de Cristo. E nós vemos assim de igrejas e comunidades de pessoas inativas. Se ele está inativo, ele não está ligado no tronco. Sabe por quê? Quando você está ligado no tronco, a seiva corre dentro de você, você vai dar fruto, assim ou sim. Você não precisa se esforçar. O galho da árvore não precisa se esforçar para dar jabuticaba. A jabuticaba simplesmente nasce. Por quê? Ele é um caminho, tá? Da seiva até o fruto, entendeu? Então, nós temos que procurar diligentemente. E saiba que se alguém não está dando fruto é porque não está ligado na videira, ok? Agora vem aqui. Por isso, irmãos, qual a fórmula para não tropeçar? Nós já estudamos assim que o diabo está ao redor, esperando, rosnando, não sei o quê, esperando alguém que caia para devorar, tá? Beleza. Aí nós temos uma fórmula para não tropeçar, gente. Isso é 10, versículo 10 e 11. Procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Como que é que você faz para não tropeçar? Procurar diligentemente, cada vez mais, conhecer o projeto de Deus para sua vida. Diligentemente. Se você estiver procurando, você não vai tropeçar. Uhul! E aí, o inimigo, que é o leão que fica rodando, ele não vai poder pegar, porque você vai estar de pé. Então, como você não cair? Estar diligentemente buscando aprender e crescer, tá bom? Pois dessa maneira que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh! Então, quer dizer, não é uma varinha de condão? Não, por isso que Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolver a vossa salvação. Então, o que, que é? Buscar diligentemente. Por que, que eu tive que ver o significado dessa palavra? Você quer entrar no reino? Ter entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo? Busque diligentemente. Você quer dar fruto? Busque diligentemente a seiva, a fonte. E o resto acontece, tá? Aí Pedro está falando a função dele. Ele vai explicar. Olha que legal o que Pedro fala, e eu quero fazer um desafio para mim e para você, se nós já chegamos nesse nível de poder dizer o mesmo dele. Vamos lá. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Quer dizer, ele está dizendo que ele está falando, mas ele já sabe, né, nível de espiritualidade e maturidade dos irmãos. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Aqui ele fala do tabernáculo, ele fala do corpo, ele já está prestes para morrer, ele está falando que quando ele vai morrer. Então, o tabernáculo era a casa de Deus, então ele está falando, quando eu estou preso nesse tabernáculo, ele está falando de uma forma
de um eufemismo, enquanto ele está, diria assim, enquanto eu estou preso nesse corpo. Só que hoje essa expressão ficou tão feia, quer dizer outra coisa, né? Então, não é. Então, preso nesse tabernáculo é mais fácil de não ser confundido, tá bom? Então, vamos lá. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Jesus revelou para ele que ele ia morrer, que ele estava perto de morrer. Aí ele se desesperou? Não. Então eu digo uma coisa para você: se nós acreditamos, nós temos uma fé de que lá é melhor, você tem que se desesperar? Se você sabe que você vai morrer, pensa. Então eu acho que o negócio não é bem assim, né? Não estou falando que você vai fazer festa porque foi diagnosticado com uma doença grave que você vai morrer, não é isso, mas até onde vai a nossa fé? Você conseguiria, se Jesus aparecesse para você hoje e falasse assim, então, você está prestes a morrer, você ainda ia pegar esse tempo, você ia ficar virando para o campo, chorando desesperadamente, ou você ia querer consolar os demais, dar mais o restinho de mensagem que você tivesse, porque você sabia que você estava indo partir com o Senhor? E nós já estudamos aqui, como é que morre o crente? Ele vê os anjos vindo buscar. Não tenha medo, esteja preparado para esse momento. Tá? Vocês, porque eu não vou morrer, porque eu vou ser arrebatado, já contei para vocês, entendeu? Quem quiser, mantenha a sua saúde firme para ser arrebatado também comigo, nós vamos entrar desfilando. Bom, aí ele fala, mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Como você quer ser lembrado depois que você morreu pelaquela mulher chata que só ficava encaminhando todo mundo para o inferno, botando etiqueta de perdido nos outros, ou aquela pessoa que proclamava o amor de Cristo? Aquela pessoa que era a luz aonde passava, que Pedro está falando, eu sei, resumindo assim, eu sei que eu vou morrer. E eu quero deixar em vocês boas lembranças do que eu tenho que falar, tá? Aí fala, qual é a autoridade dele para dizer essas coisas, gente? Aí é muito legal. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está falando, eu não estou falando fábulas, eu vi, Pedro viu, Pedro conviveu com Jesus, Pedro viu os milagres, Pedro participou dos milagres, Pedro viu Jesus morrer, Pedro negou Jesus, foi perdoado e Pedro foi comissionado. É isso que ele está falando. Eu não estou falando que eu vi de nada, de ninguém. Eu estou falando porque eu vi com os meus olhos, tá? Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa foi enviada a seguinte voz. Isso aí que foi quando Jesus foi batizado, que abriu o céu e uma voz diz, este é meu filho amado em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, tá? Quando foi a transfiguração, ele viu também, ele estava lá. Então, o que acontece? Ele está falando, eu não estou falando de nada, eu tenho autoridade para falar porque eu estava lá. Então, é uma pessoa para a gente dar crédito, ou nós vamos seguir Buda, porque Buda foi o homem que chegou mais perto de Deus. Eu prefiro seguir o próprio Deus. E aqueles que viram, que não viram falar, Pedro viu, Pedro esteve lá. Então, ele está falando, eu sou autoridade para falar isso com vocês, tá? Aí ele vai falar, a pergunta 11, qual é a função da profecia? Olha só, agora vem a história da profecia, que nós temos que definir muito bem isso, porque hoje em dia as coisas estão muito confusas dentro das igrejas, dentro dos meios religiosos. Olha aqui. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem atendê-la, como numa cadeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasce em vosso coração. Ok, está falando que a palavra profética vai iluminar o caminho das pessoas. Porém, qual é a profecia? Então, nós vamos falar uma coisa aqui muito séria, que vem confundindo a cabeça das pessoas, tá? A pergunta 12 diz o seguinte, qualquer profecia tem o mesmo peso? Qual é a diferença? Pedro vai falar aqui da profecia que é baseada na Escritura. Eu estou dizendo que se a Cleide resolver com uma palavra profética para a minha vida, eu vou meter a mão na cara dela? Não. Eu vou até escutar por amor a ela, mas eu vou conferir se ela é coerente com a Escritura. Se não,
Não é nem maldade, é desejo do coração dela, é porque ela me ama, ela quer que tudo vá bem, é porque ela sabe que vai acontecer, entendeu? Às vezes é o desejo, mas não é a profecia. A profecia que Pedro fala que é a profecia que está nas Escrituras. A profecia que ilumina um caminho escuro é a que está nas Escrituras. A profecia que é inegável não é aquela profecia daquele fulaninho que vem e fala assim: ah, eis que te digo, eu estou dizendo que você vai para Dubai, vai andar numa Mercedes dourada. E, ok, de repente ela sonhou isso, mas eu vou basear minha vida nisso? Não, vou basear minha vida o quê? Nas profecias que estão baseadas na palavra. Muito cuidado para se firmar sua vida em profecias que são não, às vezes é maldade também, mas a maior parte das vezes não é maldade, é imaturidade da pessoa que tem um desejo por você, ela acha que vai acontecer e sai falando que é profecia. E sabe qual é um dos maiores pecados que tem lá no 10 Mandamentos? Tomar o nome de Deus em vão. E sabe o que é tomar o nome de Deus em vão? Atribuir a ele coisas que não foi ele que fez. Isso é sucatear a palavra de Deus. Olha o perigo. Então, quando eu olho e eu vejo, eu sei que o Natal da Cleide vai ser legal com a família dela, eu sei porque ela me contou, não foi Deus que me falou. Aí eu chego, eu fico sabendo de uma informação, aí eu vou e falo para a Ana, olha, vai acontecer isso, porque Deus me falou. Não foi, eu fiquei sabendo porque ela me contou. Olha o cuidado que nós temos que ter para usar a nossa boca para levar o nome de Deus em vão. E aí nós vamos ter cuidado com os nossos ouvidos de escutar. Escute e vai confirmando a palavra. Não tumultue a sua vida por uma profecia que não tem base bíblica. Não, Deus não é responsável por avalizar uma coisa que alguém falou por imaturidade. Olha que grave isso. Nossa, tem gente que vai explodir o computador que não quer ouvir essas coisas. Mas aí está escrito. Agora vamos lá. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Uma profecia da Escritura não é de acordo com que a pessoa, com o desejo do coração dela, tá? Porque nunca, jamais, qualquer profecia da Escritura foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Qual é a profecia que vai realizar na sua vida? A profecia que é embasada na palavra. Não cobre de Deus uma profecia que fizeram na sua vida e que não tinha embasamento na palavra. Deus não é obrigado a fazer uma coisa que o outro falou e você acreditou porque você foi retardado. Retardado. Digamos assim, carente, né? Deus não tem que fazer. Aliás, Deus não tem que fazer nada, né? Aliás, ele tinha que fazer nada. Ele faz porque ele é amor demais, né? E então, mas a Bíblia diz que toda profecia não é de vontade humana, é do Espírito Santo. Vamos ler o versículo que é anterior. A profecia que vem da Escritura. Então, Deus não mente. Se alguma profecia não se cumpriu na sua vida, vá ver se ela tem fundamento bíblico. Se não tiver, fica tranquilo. Mas se é porque não chegou o tempo ainda. Mas não vai embasar sua vida por profecias que vêm da cabeça do povo, só para te agradar, só para deixar você feliz. Esse é o problema. E eu vou falar para você, tenho experiência própria de ter ido atrás. E ainda tem um detalhe. Ixi, gente. Tem coisa que é profecia, que a pessoa fala para você, você pensa que ela está mandando fazer, e ela só está dizendo o que vai acontecer. Não é que é para você fazer. Ela recebeu uma palavra, tá? Ela viu que você vai fazer uma coisa, mas não quer dizer que é para você fazer. E depois você dá errado, você fala, ai, mas eu vi a profecia e fiz. Deus não falou que você tinha que fazer. Ele só falou, tenha cuidado que você vai acabar fazendo isso. E como eu vou saber isso? Diligentemente com a palavra. Estudando para saber o que realmente está escrito lá na Bíblia. Para saber o que é para você. É uma questão de identidade. Nossa, mas isso é muito difícil. É nada, é nada. Mude o foco. Qual é a prioridade da sua vida? Qual é a prioridade? O que é que você está buscando diligentemente? Estar ligado na árvore, que é Cristo, para receber a seiva, o fruto vai vir automaticamente.
O amor ao próximo vai vir automaticamente. A sabedoria vai vir automaticamente. E você vai saber discernir, tá? Que as profecias, quando vêm da palavra e quando não são. Então, quando a Bíblia fala de dois espíritos, espírito de sabedoria, de revelação e de discernimento de profecia e profecia, é isso. É você saber o que vem de Deus, o que vem da palavra e o que vem da mente da pessoa. Aí você vai seguir o conselho que é mais confortável para você. Depois dá errado, você fala que foi Deus. Ai, você não sabe, Deus pisou na bola. Ele olha e fala assim: quem disse que fui eu que falei isso, cabeção? Agora resolve, né? E ele é tão maravilhoso que ele ainda dá uma consertadinha depois. Então, o capítulo 3, o capítulo 1 da segunda carta de Pedro, ele vai falar isso. Diligentemente, a pergunta é só essa: o que você está fazendo diligentemente? Tá? O que é que você está fazendo? O que é o ponto central da sua vida? Tá? E se você vai poder chegar um dia e falar como Pedro: eu sei que eu vou morrer, mas está tudo certo, eu quero que vocês lembrem de mim como alguém que falava do amor de Deus. Oh, que legal, né? Que legal, acho que isso é o ápice, né? Então, vamos ter na cabeça essa semana o seguinte: o que é que eu estou fazendo diligentemente? O que é? O evangelho, para mim, é uma coisa só para eu ficar mais ou menos semi-crente, né? Semi-crente é aquele pessoal que é quase salvo. Então, até onde vai a sua seriedade, o seu compromisso? E o tempo está chegando, eu já falei para vocês, o muro está pequeno, não está cabendo mais para ficar em cima do muro. Você já vai chegando na época que você tem que se posicionar. Então, vamos nos posicionar e vamos buscar diligentemente aquilo que realmente tem valor e que vai nos levar ao nosso objetivo final, que é caminhando para a perfeição. E eu vou contar uma coisa para vocês: vocês não vão chegar lá, mas a gente vai estar lá em cima. Está chegando. Jesus vai voltar e nós vamos estar tentando. É isso aí, tá bom? Beijo grande para vocês, até o estudo 5.